Efésios 3:20 nos diz assim a palavra: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Feche os olhos. Vamos pedir que o Espírito Santo fale conosco nessa noite. Senhor Deus, Tua palavra foi lida, pedimos sabedoria para falar da Tua palavra. Que mais uma vez a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, seja luz para os nossos caminhos. Que a Tua palavra venha ministrar tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste ambiente, neste lugar, para falar o que Tu queres através da Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. E todos da fé digam amém, Jesus. Sente-se, queridos. Glória a Deus. Versículo poderosíssimo este aqui. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Analisando este versículo, você já percebeu como às vezes nós tentamos limitar Deus? Como se Ele pudesse agir de uma só forma. E momento em que nós pensamos que Deus pode agir em só uma área da nossa vida. E muitas vezes nós colocamos Deus em compartimentos e dizemos: Ele pode me ajudar nas finanças, mas Ele não pode me ajudar na saúde. Ou pensamos: Ele pode restaurar a minha família, mas Ele não pode abrir uma porta no meu trabalho. Isso porque nós somos seres limitados. E por nós sermos seres limitados, logo a nossa maneira de pensar também é uma maneira limitada. Nós não nos imaginamos fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Por mais hábil que sejamos, por mais inteligente que sejamos, a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. É impossível ao ser humano sem que ele erre. Não é verdade? A gente sabe que tem as irmãs aqui que são superdotadas de fazer multitarefas, mas eu estou falando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, fazer coisas é impossível para nós homens, que não conseguimos fazer muitas coisas juntas, mas também é impossível para as mulheres fazer duas coisas juntas. É impossível. E quando você pensa que Deus só pode agir em um campo, Ele vem e nos mostra que Ele pode agir em todos os campos. Quando você pensa que Ele só pode tocar a sua alma, Ele vem e toca a sua alma e toca também o seu corpo. Quando você pensa que Ele só pode cuidar do espiritual,
Ele vem, cuida do espiritual e também cuida do emocional e cuida do material. E aquilo que você chama de limite, Deus chama de oportunidade. Oportunidade para mostrar que Ele é o Deus do também. Então diga assim comigo: Deus é o Deus do também. Então olha o que a Bíblia está dizendo aqui: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Muitas vezes você acha que já pediu muito. Muitas vezes você acha que sonhou grande demais. Mas Deus olha para o seu pedido e diz: eu posso fazer mais. Eu posso fazer infinitamente mais. Então, o infinitamente mais é o também de Deus, porque Ele não se limita ao que você pediu, Ele expande. Ele não se prende ao que você imaginou, mas Ele surpreende. E aquilo que você chama de limite, Deus muitas vezes chama de ponto de partida. Em Gênesis capítulo 22, a Bíblia fala sobre Abraão. Abraão não apenas recebeu a promessa de que seria pai de muitas nações, mas na história de Abraão, ele também viu Deus prover o cordeiro no monte, quando ele subiu para sacrificar Isaque. E isso mudou tudo, porque promessas sem provisão seria apenas expectativa, mas o Deus do também nunca deixa faltar. Tem alguma área que você está precisando chamar Deus? Tem alguma área da sua vida que você precisa dizer: Deus, eu preciso que o Senhor haja nesta área? Porque eu estou falando que Deus nunca deixa faltar. Porque Ele não apenas promete, mas Ele também provê. Ele não apenas fala, mas Ele também cumpre. Ele não apenas chama, mas Ele também sustenta. Abraão subiu aquele monte pensando que só tinha a promessa. Mas a Bíblia conta que quando ele chegou ao topo, ele descobriu que também tinha provisão. Promessa e provisão caminham juntos. Você entende? Deus sempre provê aquilo que Ele promete. E Ele sempre promete aquilo que Ele já proveu. Você consegue entender? As coisas não estão desconexas. Então a Bíblia conta que Abraão subiu o monte com Isaque. Por que ele subiu o monte com Isaque? Porque Deus pediu. Deus pediu para que ele fosse sacrificar. Ele obedeceu. Todas as vezes que Deus te chama para a obediência, obedeça. Não importa a circunstância que você está vivendo. Não importa a situação que você está enfrentando. Se Deus mandou, obedece. A Bíblia diz que Abraão obedeceu. Deus o chamou para sacrificar, mas no caminho ele não viu o cordeiro. Às vezes nós não vemos a provisão enquanto caminhamos. Às vezes nós não vemos a solução enquanto obedecemos. Mas nem por isso nós devemos duvidar de Deus. A Bíblia diz que quando ele chegou no topo do monte, ele encontrou a provisão.
porque o Cordeiro só apareceu depois da obediência. Deixa eu te falar algo sobre isso. Que o milagre não é o combustível da obediência. A obediência é o gatilho do milagre. Quantos aqui precisam de um milagre em uma área da sua vida? Quantos, sejam sinceros, quantos precisam de um milagre em sua vida, em qualquer área da sua vida? Então, todas as vezes que você busca por um milagre, busque a área que você não está obedecendo. Toda área onde você desobedece, você precisa de um milagre. Vocês sabiam? Toda área que você precisa de um milagre, não peça a Deus, Deus, me dá um milagre. Mas enquanto você necessita de um milagre, enquanto você precisa de uma bênção, enquanto você precisa de uma promessa, Deus vai te chamar à obediência. Parece que está na Bíblia que é melhor obedecer do que sacrificar. Se você obedece, você não sacrifica. Todas as áreas que você está vivendo em sacrifício, não é falta de presença de Deus, é falta da presença da obediência. Você consegue entender isto? Então entenda isto nessa noite. O milagre é a resposta de Deus. A obediência é a sua resposta a Deus. Deixa eu voltar com esse entendimento. O milagre que você precisa vem da mão de Deus. Deus entende de milagres. Deus sabe fazer milagres. Deus consegue fazer milagres. Mas sempre entre você e o teu milagre existe um gatilho. Qual é o gatilho? Obediência. Então, em vez de você pedir um milagre, você deve pedir: Senhor, me ensina a obedecer. Essa é a oração correta. Porque quando a sua resposta encontra a resposta dele, o sobrenatural acontece. Então, mais uma vez eu te pergunto, em qual área da sua vida você precisa despertar o milagre através da obediência? Porque se você está esperando o milagre para obedecer, você vai esperar para sempre. Mas se você obedecer, você vai ver que o milagre já estava esperando por você. Entende? Note que todas as vezes que Jesus gerou um milagre, antes ele gerou a obediência. Ele encontrou com um cego de nascença. Os discípulos perguntaram: quem pecou? Ele ou seus familiares para que nascessem assim? E Jesus disse: nenhum nem outro. Existem coisas que é para a glória de Deus. E quando Jesus se encontrou com um cego, a Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão, fez lodo e passou nos olhos do cego. E Jesus disse para o cego: vai e lava-te no tanque de Siloé. Aquele cego poderia continuar com o barro nos olhos. Olha só, o próprio Deus havia passado barro nos seus olhos. O milagre poderia ter acontecido ali,
Mas note, Jesus fez o milagre e depois exigiu a obediência. O que foi que gerou o milagre? Eu creio que quando Jesus passou barro nos olhos do cego, ele criou os olhos. Mas quando o cego obedeceu, ele descobriu que o milagre já tinha sido gerado. Quando você entra no caminho da obediência, você vai entender que existem muitos milagres que já foram gerados, que estão esperando você obedecer, que estão esperando você entrar no gatilho que desperta o milagre. E eu creio que muitos de vocês que estão aqui, estão com milagres aguardando você. E se ainda esta semana, de domingo a domingo, você obedecer em algumas áreas que você estava insistindo em não obedecer, mas quando você obedecer, despertará milagres na tua vida. Despertará milagres na tua casa, despertará milagres na tua saúde, despertará milagres nas tuas finanças, despertará milagres na tua área sentimental, emocional. Então tudo o que você precisa é obedecer. Então levante a sua mão assim e diga: Deus, me ensina a obedecer. A Bíblia nos mostra em João 11 que Jesus não apenas chorou com Marta e Maria, mas ele também ressuscitou Lázaro. Então notem que ele é o Deus que sente a sua dor, mas ele também é o Deus que transforma a sua dor em vitória. Amém? Deus não quer só chorar com você. Deus quer te tornar vitorioso aonde você mais sofreu. Deus quer te tornar vitorioso aonde você mais chorou. Então notem que Ele é o Deus que se compadece, mas Ele também é o Deus que intervém. Você consegue ver o padrão? Deus nunca faz uma coisa só. Ele sempre tem um também. Então deixa eu falar algumas coisas sobre isso. Deus não é ou, Ele é também. O inimigo quer que você acredite que Deus só pode fazer uma coisa. E ele quer limitar a sua visão, ele quer colocar Deus dentro de uma caixa, e ele quer que você pense que o mesmo Deus que abriu o mar, não pode abrir uma porta. Ele quer que você acredite que o mesmo Deus que te salvou, não pode te sustentar. Você já se pegou reclamando por coisas que para Deus é tão pequenas? Você já se pegou reclamando de coisas tão diminutas, dizendo: eu acho que Deus esqueceu de mim. Olha aí, Deus, eu sofrendo desse jeito. Olha as coisas faltando em casa. Aonde está a tua provisão? E você esquece muitas vezes que o mesmo Deus que te salvou não pode te sustentar. Mas eu vim aqui nessa noite te dizer que Deus é multifacetado, Ele é ilimitado, Ele é o Deus que não faz só uma coisa ou duas, Ele é o Deus que faz todas as coisas ao mesmo tempo. Você está entendendo? Quem sabe você veio buscar uma cura, mas Ele te dá uma cura e também te dará a provisão. Quem sabe você veio buscar provisão, Ele te dará provisão, te dará cura e abrirá a porta.
Quem sabe você veio pedir para Ele abrir a porta, mas Ele vai te dar provisão, Ele vai te dar cura, Ele vai abrir a porta e Ele vai salvar a tua família, porque Deus pode fazer muitas coisas, e você está no ambiente onde Deus está, e você pode viver a melhor semana da sua vida ao dizer: eu estive lá naquele ambiente e muitas coisas mudaram de lá para cá, porque Deus é o Deus que faz muitas coisas. Mas muitas vezes o inimigo quer que você veja apenas uma dimensão. Mas Deus, Ele é tridimensional. Ele é o Deus que age no passado. Ele é o Deus que age no presente. E Ele é o Deus que age no futuro. Ele é o Deus que trabalha no espírito. Ele é o Deus que trabalha na alma, e Ele é o Deus que trabalha no corpo. Ele é o Deus que governa no céu, é o Deus que governa na terra, e é o Deus que governa também debaixo da terra. Mas o inimigo quer que você pense que Deus só pode agir no domingo, mas Ele também é o Deus que age na segunda-feira. Ele é o Deus que age na terça-feira. Ele é o Deus que age na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, todos os dias. Quem sabe o teu milagre não chegue hoje, mas já existe um Deus trabalhando no amanhã. Quem sabe o teu milagre não chegue nesta segunda, mas existe um Deus que já programou toda a tua semana, um Deus que já está lá no futuro, e eu posso garantir que tem coisas maravilhosas no teu futuro, esperando você chegar, esperando você se levantar, esperando você se posicionar. Existem coisas poderosas esperando pessoas que não têm medo de obedecer a um Deus que está no passado, que está no presente e está no nosso futuro, trabalhando para que em tudo nós sejamos muito mais do que vencedores. Quem é vencedor aí, jogue a sua mão para cima, jogue a outra mão para cima, aplauda o Deus que está agindo em todas as áreas da sua vida. Aleluias. Mas o inimigo quer que você pense que Deus só pode te abençoar espiritualmente, mas Deus, Ele pode te abençoar espiritualmente. Deus pode te abençoar financeiramente. Deus pode te abençoar emocionalmente e fisicamente. Eu vou repetir essas dimensões ao mesmo tempo. Se você crê que é uma bênção que você está esperando, você vai fazendo assim: é minha. Deus é o mesmo Deus que ao mesmo tempo Ele pode te abençoar espiritualmente, Ele pode te abençoar financeiramente, Ele pode te abençoar emocionalmente, Ele pode te abençoar fisicamente. Eu vou repetir porque eu quero despertar em você. Deus é o Deus multifacetado. Ele pode te abençoar de muitas maneiras. Enquanto você está me ouvindo, Ele pode te abençoar espiritualmente, Ele pode te abençoar financeiramente, Ele pode te abençoar emocionalmente, Ele pode te abençoar fisicamente. Enquanto eu estou falando, tem bênçãos caindo aqui nesse ambiente. Enquanto eu estou falando, existe um Deus trabalhando. Enquanto nós estamos usando a fé, Deus está mandando as respostas. Então não limite o poder de Deus àquilo que você já viu. Porque quando você pensa que Ele só pode fazer uma coisa,
Ele mostra que pode fazer também outras coisas. Ele é o Deus que cura, mas Ele é o Deus também que consola. Ele é o Deus que salva, mas Ele também é o Deus que transforma. Ele é o Deus que abre portas, mas também é o Deus que fecha as portas erradas. O inimigo, ele quer te convencer de que Deus é pequeno, mas eu declaro nessa noite que Ele é grande demais para caber na sua imaginação. Até nas coisas que Ele está fazendo, você imagine Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração humano aquilo que Deus está preparando para os céus. Se aquilo que Ele faz é inimaginável, imagine como é esse Deus. Imagine como é o nosso Deus. Deus não é o Deus do ou, Ele é o Deus do também. Então, a segunda coisa é que o também de Deus surpreende. E você acha que já viu tudo, mas Deus tem um também reservado para você. Deus tem um também reservado para você aqui nessa noite. Você acha que já experimentou o máximo que Deus podia fazer. Mas eu vim aqui nessa noite dizer para alguns que creem que Deus tem um também reservado para você ainda essa noite. Mas você está dizendo, já são, deixa eu ver que horas são aqui, já são 8 horas da noite. Que hora será? O Deus que permitiu que chegasse até as 8. Às 8:01 pode ser a hora do teu milagre. Às 8:02 pode ser a hora do teu milagre. Às 8:03 pode ser a hora do teu milagre. Vá recebendo, porque tudo é profético aqui. Não está nem aqui isso aqui, amados. Às 8:04 pode ser a hora do teu milagre. Às 8:05 pode ser a hora do teu milagre. Eu vim aqui hoje como uma resposta de Deus, dizer que existe um também reservado para você ainda essa noite. Você pode sair daquela porta para fora diferente do que você chegou. Quem sabe você chegou preocupado, quem sabe você chegou com dores, quem sabe você chegou com problemas insolúveis, mas você pode sair daqui, porque Deus, além de abençoar todos os outros irmãos, também resolveu dar a resposta que você precisa. Também resolveu te curar, também resolveu te libertar, também resolveu te animar, também resolveu te levantar, também resolveu te restaurar. O Deus tem um também para você aqui nessa noite. Mas a sua mente, sabe a sua mente, aquela limitada, ela quer te convencer de que não há mais nada. Mas Deus está preparando também o inesperado, o surpreendente, o que você não pediu, infinitamente mais do que tudo que você pediu. Sabe qual é o ápice da bênção? Quando Deus te abençoa com aquilo que você não pediu. Quando Deus te dá aquilo que você não está pedindo. Quando Deus te surpreende, o milagre que você não pediu, mas que Ele já colocou no caminho. A bênção que você não imaginou, mas que Ele já liberou. A resposta que você não ousou orar, mas que Ele já escreveu. E você pensou que Deus só ia te dar paz?
mas Ele também vai te dar propósito. Você pensou que Deus só ia te sustentar, mas Ele também vai te levantar. Você pensou que Deus só ia te salvar, mas Ele também vai te usar. O também de Deus é sempre maior do que o seu pedido. O também de Deus é sempre além da sua expectativa. E o também de Deus é sempre surpreendente. Tem um irmão querido, abençoado aí do seu lado. Diz assim para ele: Deus vai te surpreender nesta noite. E eu vou dar exemplos. Você pediu para Deus condições para pagar uma conta, mas Ele também abriu uma porta de emprego e oportunidade. Você pediu paz, mas Ele também te deu propósito. E quando você pensa que acabou, Deus diz: eu também posso fazer mais. E quando você acha que não há mais saída, quando você acredita que chegou ao fim da linha, Deus se levanta e diz: eu posso fazer além do fim da linha. Eu também posso ir além do fim. Somos nós que botamos ponto final nas histórias, nas situações. Somos nós. Mas eu conheço um Deus que vai além dos finais. Eu conheço um Deus que vai além do ponto. Eu conheço um Deus que vai além da chegada. E aí você pensou que o diagnóstico era o fim, mas Deus diz: eu também posso trazer cura em cima de um diagnóstico ruim. E você pensou que a porta fechada era definitiva, mas Deus diz: eu também posso abrir uma nova porta. E você pensou que o coração partido nunca ia se recompor, mas Deus diz: eu também posso restaurar a sua alegria, porque Deus é o Deus que trabalha depois do fim, depois do ponto final. Todas as histórias humanas se encerram no ponto final. Não para Deus. Nunca coloque um ponto final para Deus. Deus pode te surpreender depois do final, depois do fim. O também muda a perspectiva. E você pode estar pedindo que Deus faça algo, mas Ele está te ensinando a você ver de outro jeito. Porque o também não é apenas uma ação, o também é uma lente. Não é só o milagre que chega, mas é a mentalidade que muda. Quando Deus diz também, Ele está expandindo o seu horizonte, Ele está corrigindo o seu foco, e Ele está reposicionando o seu coração. Então entendam que o também de Deus não é só sobre o que Ele faz, mas é sobre como você vê. E enquanto você pede uma saída, Ele também está moldando a sua visão, para você perceber caminhos que antes você ignorava. E você não está apenas passando por uma luta, mas você está sendo preparado para a vitória. Às vezes você nunca viveu grandes vitórias na tua vida. Olhe para a tua vida. E então Deus tem que modelar o teu coração para a vitória. Deus tem que modelar a tua mente para a vitória. A pior coisa que existe é a mente derrotista.
Você conhece pessoas derrotistas? Que você fala 5 minutos com ela e você está absorvido pela derrota dela, pela desgraça dela, pelo problema dela, pela dor dela. Por quê? Porque a mente está derrotada. E Deus, para modelar essa mente derrotada, o que Ele tem que fazer? Ele coloca você num grande problema. Então não penso no grande problema como um abandono. O grande problema pode ser o prenúncio de uma grande vitória. Pode ser que Deus está treinando a tua mente, treinando a tua mente a vencer. Então você não está apenas passando por uma luta, você está sendo preparado. Ah, mas pastor, eu estou tão pressionado. A pressão que te aperta é também a que te posiciona para suportar mais peso de glória. E o processo que te quebra hoje também é o que te equipa para não quebrar quando Deus te elevar amanhã. Isso parece profundo. O processo que te quebra hoje também é o que te equipa para não quebrar quando Deus te elevar amanhã. O que eu estou dizendo? Que quando Deus te levantar, que quando Deus te exaltar, lembre de onde Deus te tirou. Lembre de onde Deus te levantou. Lembre que se não fosse Deus, você estaria acabado, você estaria aniquilado. Os tempos ruins vieram, quase te destruíram, mas não destruíram, antes te treinaram, e as tuas mãos estavam sendo fortalecidas enquanto você guerreava, a tua mente estava sendo capacitada enquanto você lutava, e agora passou-se, porque tudo passa, as lutas também passam. Passou o tempo da guerra, passou o tempo da pressão, passou o tempo do pouco, e você se elevou, você cresceu, você rompeu, você se tornou o cara, você se tornou a mulher. Ah, como você cresceu! Mas nunca esqueça de onde Deus te tirou. Porque às vezes a grande derrota está não nas pequenas coisas, mas está nas grandes coisas. Nunca saia do lugar que Deus te posicionou. Nunca saia do lugar que Deus te colocou. Entenda que a dor não é o fim, é a forma. E você não está apenas enfrentando dor, mas você também está sendo modelado, moldado para carregar peso de glória e favor. Deus usa a dor como um cinzel que dá contorno ao seu caráter. E Deus permite cicatrizes que sustentam peso. Porque glória sem estrutura desaba. A dor também te dá estrutura para você aguentar o peso daquilo que você pediu. Você está pedindo coisas grandes que você não suporta.
Você está pedindo coisas poderosas que você não tem o perfil de alguém que aguenta lidar com coisas grandes. Lidar com coisas pequenas exige força, mas lidar com coisas grandes exige sabedoria. E somente quem veio de pequenas batalhas sabe do que foi forjado, sabe como Deus trabalhou, sabe como Deus lhe moderou. Então Deus permite feridas que viram janelas. E aí o lugar aonde doeu também se torna a janela por onde a graça se manifesta na sua vida. E você precisa entender que a glória é pesada. Por isso Deus também te fortalece antes de te coroar. O Deus que está permitindo a luta não está querendo te destruir, está te fortalecendo. Coisas maiores estão para chegar na sua vida. Coisas maiores estão para chegar sobre a tua casa. Então entenda, amados, não ore esperando apenas uma resposta. Ore esperando o Deus do também. Não limite a sua expectativa, porque Deus é maior que a sua imaginação. Ele é o Deus que faz infinitamente mais. Ele é o Deus do também. E hoje eu quero que cada um de vocês saia daqui acreditando que Deus não terminou ainda, que o que você viu foi só o começo. Porque quando você pensa que já viu tudo, Deus mostra que Ele é o Deus do também. E o também não muda Deus. O também muda você para perceber Deus no que você chamava de interrupção, no que você chamava de problema, no que você chamava de dor, no que você chamava de dificuldade. Então, mude a sua oração, a sua perspectiva. Diga: Senhor, não apenas faça, mas Senhor, me ensina a ver o que o Senhor está fazendo nesse tempo que eu não estou vendo. Mude o registro interno, anote-o também. Pare de registrar não só o que doeu, registre também o que Deus desenvolveu em você naquele período que estava doendo. Mude a sua interpretação, mude a sua maneira de traduzir o processo. E ao invés de dizer fracassei, declare: eu também fui treinado enquanto lutava. E quando também entra, o fim vira fase, a perda vira semente e o deserto vira direção. O também de Deus expande a sua fé e eleva a sua visão. Ele não está apenas mudando circunstâncias, mas Ele também está mudando você para carregar o que vem depois. E quem aprende a ver o também, nunca volta a olhar para a vida do mesmo jeito. Porque quando você pensa que acabou, Deus também te dá novos olhos, e com novos olhos, o caminho reaparece. Eu quero agradecer você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha ministrado e falado com você. Sempre tem mensagem nova aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva e aperta no sininho aqui para você ter notificações de quando tem uma nova mensagem. Se você ainda não conhece o nosso ministério, nos siga lá nas redes sociais, aviva.lages no Instagram e Comunidade Aviva no Facebook. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe.